Para o Hashem, queridos, vamos respirar de forma proposital, nos erguermos, nos colocamos numa posição em que mostra aos mundos espirituais que nós agora estaremos, né, abrindo um pouco desses segredos que vêm dos mundos espirituais. Vocês sabem que nós estamos na contagem do Homer. Nós estamos nesse período de refinamento e, obviamente, né, quisemos aproveitar essa oportunidade para trazer um pouco mais de consciência sobre aquilo que nós estamos fazendo, porque uma vez que você tem mais consciência, você, obviamente, recebe mais chamar intelectos divinos. Uma vez que você tem mais intelectos divinos, isso se reverbera fisicamente, você consegue ter uma vida física muito mais, digamos assim, alinhada com esse mundo espiritual e, obviamente, estamos falando de fluidez, estamos falando dessa chefa que desce sem gargalos, sem interferências, justamente para as áreas da tua vida, tá bom? Então, durante toda a noite, né, essas noites, espero eu que você esteja fazendo. Se você apenas ouviu isso agora, você ainda pode começar toda essa contagem, vale muito a pena, porque nós estamos nesse período de refinamento, ou seja, retirando as impregnações que, porventura, né, tenham deformado a nossa alma, Raj Shalom. Nós sabemos que viemos de um período intenso, desde Rosh Hashanah também, né, mas desde a lua nova de Nissan, passamos pelo Ceder de Peça, saímos, né, dos Egitos espirituais, muitas vezes os nossos olhos ainda não podem contemplar, por quê? Porque nós temos todo um ano de trilha à nossa frente, uma caminhada de um ano que é computado para as nossas vidas. Não nos esqueçamos, na segunda noite de Peça, nós já começamos a contagem do Homer. E por que isso? Porque às vezes é fácil sair do Egito, mas o que nos faz não voltar para esse Egito, para esse lugar estreito, para esse lugar de escravidão, é exatamente retirarmos o Egito, aquilo que é estreito, aquilo que representa, ou tem as fagulhas, né? Fagulhas porque, na verdade, fura mesmo do oponente. Precisamos tirar isso das nossas almas, precisamos tirar isso das nossas medidas, das nossas medote, para que realmente possamos chegar na estrutura e na estatura desse corpo perfeito, ou seja, desse homem espiritual chamado Adam, certo? E durante todo esse período de tempo nós temos recitado algumas tefilote, ou temos passos dentro dessa contagem. Dentre esses passos, que vocês sabem que completam uma mão inteira, né? Durante esse período de tempo que representa os nossos movimentos no mundo físico, porque aquilo que nós estamos fazendo, nós recebemos aqui. E aquilo que nós recebemos, pegamos e seguramos com as nossas mãos, certo? Então nós temos recitado, dentro desse período de tempo, um dos dedos que compõe essa mão, essa força, exatamente a oração Nambekor. A oração Nambekor, na verdade, esse nome de Deus de 42 letras, rege toda a estrutura da criação. Ele está ali nos primeiros capítulos, né? Nos primeiros capítulos, exatamente, do Sefer Bereshit. Então, quer dizer que é a semente da qual cria todas as coisas, certo? Por quê? Vocês já sabem que a oração Nambekor tem, né? Esse nome de Deus de 42 letras, ele é formado exatamente por uma quantidade de palavras que ressoa exatamente com as seis sefirot, mais uma que é a sétima, correto? Mas não nos esqueçamos desse princípio, né? Membet, ou seja, que 42, que é Me e a letra Bet em hebraico. Nós sabemos que a letra Me é a letra que governa a coluna da direita e é também a responsável, uma das mães, e que cria, que gera o que, né, que nós entendemos como criação da Terra. A Terra, ela é chamada de planeta azul, correto? Por quê? Por causa da água. A letra Men também, a cabeça da própria palavra, cria, né? E é responsável pelo quê? Pela água, Maim, correto? Então, essa letra Men está imbuída exatamente de todo esse poder de criação dentro de Bet. O que é Bet? Bet é todo mundo criado, correto? A partir de Bereshit, que começa com Bet, tudo que nós entendemos das 10 sefirot, desse mundo emanado em 10 esferas, está dentro de Membet. Toda a criação, toda a terra, tudo aquilo que nós entendemos como criação, foi criada, está estabelecida dentro exatamente desse conceito de Bet, que é de dualidade, todo esse mundo que nós vivemos. Então, tudo está descrito e encapsulado, certo? Esses segredos da criação dentro desse nome de Deus, chamado Nome de Deus de 42 letras, que o Rabino, né, que é justamente aí, colocou dentro de uma oração, sim? Dessa oração que nós chamamos Ana Bekor, mas na verdade é para que esse nome de Deus de 42 letras possa caber dentro da nossa compreensão, digamos assim, e possamos utilizar aqui nesse mundo físico de uma forma mais simples, certo? Mas é extremamente poderoso.
tá? E aqui eu coloquei até, inclusive, deixa eu sair aqui da frente para você ter visão completa. E exatamente aqui eu coloquei, não é? A mesma guimátria da palavra mãe, porque mãe também pode ser escrita apenas com Aleph Me, mas também com uma letra Aleph. Tem o mesmo, ou seja, esse nome que gera, né, toda a nossa realidade. E aqui nós temos a oração na Becoa, sim, que nós vamos fazer agora. Vamos recitar agora e já vamos entrar exatamente na parte do estudo de hoje. Vamos todos? Ana Becoa, Gedulá Yeminecha, Tati Zerurá. Kaberina, Amecha Sakveno, Tarareno Norá. Na Gibor, Dorshe e Urdecha, Kevavá, Shorem. Baharem, Taharem, Haramei Tsakatecha, Tami Gomle. Hassim, Kadoshi, Beror, Turha, Nahel Adatecha, Yahi Ke Leama Pener, Zorre Kedushater. Shavatenu Kabel, Shmat Sakatenu. E aqui entoamos. Iodea Talomut. Sim? Vamos em português? Nós te rogamos com o poder da tua mão direita, desata as correntes. Aceita o clamor do teu povo, eleva-nos e purifica-nos, ó venerável, tu que és temível, terrível, no sentido de que não dá ênfase ou destrói tudo aquilo, não é, que tenta, de certa forma, separar. Por isso que essa sentença é chamada de Kra Satã, rasgar o Satã. E tudo que se rasga, e aqui exatamente está indo contra ou corrigindo aquilo que o Satã faz, abrir uma brecha, rasgar algo, certo? Vamos descer a sentença conectada com o diferente. Por favor, ó poderoso, guarda como a pupila dos olhos aqueles que buscam a tua unicidade. Abençoa-os, purifica-os e que a misericórdia da tua justiça os recompense sempre. Onipotente e santo, com a abundância da tua bondade, guia a tua congregação. Único e exaltado, volta-te para teu povo que recorda a tua santidade. Aceita a nossa súplica, ouve o nosso clamor, tu que conhece todos os segredos. E recitamos, só para selar essa parte, mas nós recitaremos novamente, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendito é o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Bom, aqui nós já paramos, né, já que abrimos com a própria tefilá, isso nos dá o mérito para estarmos falando. Você percebe? Você sentiu algum arrepio quando você estava recitando a oração na Becoa? Você sentiu alguma coisa diferente? Muito provavelmente, a única coisa que você sentiu foi a reverberação do som saindo exatamente pela sua boca. Por que isso acontece? E apontamos essa oração, essa tefilá, como extremamente poderosa e responsável por toda a criação. Nós sabemos que ela é composta por 7 sentenças. Cada uma das 7 sentenças, nós temos 6 palavras conectadas exatamente com cada uma das sefirot, e Malhut é resultado, não é? Que é justamente as iniciais de cada uma dessas sentenças. Ora, como a oração pode ser tão poderosa, como um nome pode ser tão poderoso, eu recito, e olha, não desceram anjos, não se reverberaram, não houve um novo Big Bang, uma explosão de luz à minha frente. E por que é tão poderoso assim? Queridos, prestem bem atenção. Nós temos níveis de alma e níveis de manifestação do divino. Aquilo que nós sentimos mais fisicamente está conectado com o mundo de S.A. e com a Nefesh. Aquilo que sentimos de emoção, no sentido de chorar, de sentir alegria, tristeza, enfim, esses sentimentos que são emulados exatamente pela emoção, o sentimento, ele é emulado, ele toma um movimento e é justamente a ação, então tudo isso é emulado, o sentimento é emulado e se torna o quê? Emoção, aquilo que se movimenta, ou aquilo que se põe em ação, certo? Então você vai sentir no espírito, que é chamado de alento, de vento. E vento nós sabemos que é o ar em movimento, correto? Então acontece aí. Porém, quando nós estamos no nível do intelecto, no nível da Neshama, muitas vezes a alma mais baixa, a Nefesh, não vai sentir nada, você não sente nada no corpo, você não sente nenhuma emoção, não dá vontade de chorar, de pular, não, você não sente aí.
Muito provavelmente é muito sutil se você sente alguma coisa nesse sentido, a não ser que você repita várias vezes, porque vai reverberando pelos 6 anéis, causando uma reverberação, e o que acontece, essa reverberação une o teu espírito à tua Neshama. Aí você acessou aquilo que é chamado de Gan Eden, então você começa a viver um lugar de delícias. Porém, quando nós estamos nesse lugar mais elevado, dessa pronúncia, dessa vocalização, com um pouco mais de consciência, sabendo que, na verdade, essas sentenças estão conectadas com não só as fases da criação, representada pelo mundo de Yetzirah, e aquilo que se fisicaliza em Asiá, mas também, por exemplo, Magen David, todas as direções que nós tomamos nas nossas vidas, todas as nossas emoções, tudo que é, na verdade, atribuído ao conceito e ao peso de 7, tudo aqui está formado por 10, que são as 3 sefirot de cima, que estão representados exatamente pelas nossas mãos e pelos nossos pés, mas a parte emocional, aquilo que nós vivemos e que se forma e se fisicaliza, está exatamente em Zerampim. Está nessa parte da oração na Becoa. Então, tudo está formado por 10 ou por 7, ou seja, pelos intelectos, e a nossa, não a obrigação, mas o nosso trabalho espiritual é trazer os intelectos, baixar intelectos para as nossas emoções. Uma vez que os intelectos, a Neshama governa sobre o Ruach, e o Ruach governa sobre a Nefesh, e nós temos um alinhamento de almas. Sim? E uma vez que estamos alinhados, nós temos cabeça, sim? Nós temos o Rosh, aquilo que governa, temos as nossas emoções subjugadas a esses intelectos, e temos os nossos instintos, ou seja, os nossos desejos, aquilo que nós vivemos fisicamente, conectados exatamente com essas emoções que estão submissas aos nossos intelectos. E aí nós temos um corpo completo, nós temos Adão. Então, essa tefilá está no nível de Neshama, está no nível dos intelectos. Quanto mais você sabe a respeito, que é da arte, quanto mais você tem conhecimento a respeito, quer dizer que você abre oportunidades de viver e de criar aqui exatamente um mundo de acordo com essa elevação, um mundo elevado, porque é criado desde essa perspectiva. Não é um mundo apenas conectado com desejos, com emoções que muitas vezes estão completamente desordenadas. Essa oração tem o poder de alinhar tudo isso, por causa do nome do Eterno que está. Então, quanto mais você sabe, mais essa oração ela se torna poderosa. Certo? E nós estamos recitando ela exatamente dentro da contagem do Homer. E ela está dentro da contagem do Homer. E essa contagem do Homer, na verdade, tem uma especificidade. Nós estamos fazendo a recitação da oração na Becoa, porque dentro da contagem, ela tem esse poder de o quê? De refinar, de trazer esse refinamento, retirar as arestas e fazer com que as nossas medidas, porque nós temos uma medida, uma estatura, elas estejam coerentes exatamente com quem somos, espiritualmente falando. Porque quantas pessoas estão, ou quantas almas, Haz Shalom, estão, de certa forma, aderidas de clipote, de cascas de negatividades que fizeram essa alma estar em lugares estreitos e que, na verdade, já perdeu a sua forma original. As suas cores, elas estão embotadas. Entende? Então, exatamente essa oração, quando nós recitamos dentro da contagem do Homer, tem esse poder de tirar esses pesos, isso que não pertence à alma, porque nós sabemos que essa oração, ela está conectada por ter 42 letras, cada uma dessas 42 letras estão conectadas com o quê? Com as 42 paradas, ou a jornada que o povo de Israel, a alma que sai do Egito, passa até chegar à sua terra prometida, seja no contexto macro, do objetivo maior pelo qual descemos a essa dimensão, mas pelos nossos pequenos objetivos, para as nossas pequenas terras prometidas. Quer dizer que nós temos 42 paradas, estações, até chegar à terra prometida, no sentido macro, desde que nascemos até a hora que saímos dessa dimensão, deixamos o nosso corpo, né, a nossa vestimenta aqui, mas também nas nossas pequenas terras prometidas do dia a dia. Por exemplo, agora nós estamos em uma semana. É uma terra que nós queremos e essa terra precisa emanar leite e mel. Passamos durante a semana desde Hesed até Malhut. Então quer dizer que toda essa oração, todas essas paradas, todas essas estações estão também dentro da nossa semana, queridos. Então está no macro, no médio, no meio e na alma, literalmente, onde nós vivemos.
Então, quando recitamos, nós estamos fazendo esse trabalho a nível, por exemplo, anual, porque nós sabemos que Persa, né, ou a lua nova de Nissan, aponta para o ano novo do tempo. É aquilo que, quando se abre diante dos seus olhos, você chama de circunstância. E tudo isso é criado nessa cabeça, que nós trabalhamos no mês de Nissan. Agora, esse tempo, que essa massa que vai se abrir, essa rede, não é? Que vai se abrir, essa tela que se abre diante dos seus olhos, na verdade, aqui em Nissan estava em estado potencial. Como assim estado potencial? Não tinha nada nele, só tinha aquilo que é, digamos, resultado de leis de causa e efeito ou resultado dos teus trabalhos espirituais. Uma vez que fizemos todo esse trabalho, impregnamos todo esse contexto, ou toda essa massa crítica que nós vamos chamar de tempo, quando ele se abre diante dos nossos olhos, nós vamos chamar ele de ano, que é o macro, nós vamos chamar de meses, vamos chamar de semanas, de dias, de horas, de minutos e de circunstâncias. E essas circunstâncias e a união de todos esses elementos forma exatamente a nossa experiência de vida. Então, quer dizer que durante a contagem do Homer, quando nós estamos recitando, muitas vezes de forma simplista, sem a consciência tão elevada, ainda assim estamos recebendo os benefícios dessa contagem. De ajudar, de sermos ajudados em cada uma dessas paradas, no macro, durante todo o ano, quiçá durante toda a nossa estadia aqui nessa dimensão, mas também nos pequenos, nas pequenas circunstâncias da nossa vida. Porque o todo está em tudo. E o tudo é todo, não tem como separar, entende? Bom, nós vimos que essa oração, todas as suas sentenças, obviamente, né, são conectadas, e quando nós visualizamos apenas as primeiras letras, porque elas estão dissolvidas em palavras, você vê que às vezes, quando em português, ela não tem muito sentido, não é? Te rogamos, ok, pelo poder da tua destra, desata as ataduras, as correntes. Conseguimos entender. Aceita o clamor do teu povo, eleva-nos, purifica-nos, ó temível. Sim, podemos colocar um pouco de intenção, mas as palavras, na verdade, elas trazem aqui profundidades de profundidades. Então, quer dizer, queridos, por exemplo, quando eu estou nessa primeira sentença, Ana Bekoa, que é do Laia Mineiro, Tatit Serurá, que forma a Bag e a Tats, que aqui é a oração Ana Bekoa mais condensada, aquelas pessoas, as almas que desceram pelos meses de Capricórnio, ou de Tevet e Shevat, Capricórnio e Aquário, sim, quer dizer que essas paradas, essas estações, estes lugares aqui, precisam serem, pelo menos, observados. Porque se uma alma desce por esses 2 meses, que são os recipientes, e estão conectados com essa parte, com essa sentença da oração Ana Bekoa, quer dizer que o trabalho espiritual, as paradas estão conectadas exatamente com tudo isso. Se eu presto atenção nas sentenças que a alma desceu para essa dimensão, que nasceu, obviamente, dentro dessas sentenças, essas sentenças elas são reveladoras. Porque eu preciso prestar atenção em todas, porque nós vivemos todas, mas eu costumo dizer que essa é a sua aerolínea, ou seja, é a sua estação aérea espiritual. É aqui que você precisa aprender a decolar e aterrissar. Entende? Então, quanto mais eu sei, quanto mais eu ativo o meu da arte, mais eu tenho o quê? Uma vida extremamente conectada com os propósitos mais elevados. Sim? E elevação é tudo que se quer aqui nessa dimensão. Correto? Você não pode, você quer o primeiro lugar, você quer o terceiro lugar, ou você não quer lugar nenhum. Todos querem, todos batalham, todos querem, na verdade, o quê? O primeiro lugar, queridos. Nós queremos estar nesse lugar elevado. O Eterno nos dá todas as ferramentas para que todos nós estejamos nesse primeiro lugar, em todas as áreas da nossa vida, sem precisar concorrer com ninguém, porque nós temos os nossos próprios, digamos assim, os nossos próprios concorrentes internos. Sim, já temos os 3 níveis da nossa alma. Sim ou não? Já é um pódio completo. Correto? Então, vamos fazer com que eles estejam sempre alinhados. Bom, nós sabemos também que, inclusive, né, foi falado, que durante a contagem do Homer, nós fazemos a recitação, que elas estão conectadas com as paradas que nós precisamos, que cada uma dessas paradas eram povos, né? Que Israel muitas vezes precisava conquistar, precisava tirar do caminho, e aqui não está falando de povos literalmente, está falando de clipote, de cascas de negatividades, daquilo que impede uma pessoa chegar na sua terra prometida. Só que a oração na Bekoa tem 42 letras,
ou 42 palavras, e tem 42 letras iniciais, e a contagem do Homer são 49 dias. Mas se você observar, as 42 letras, não é? Dá exatamente aqui, dentro de Zerampim. Só que os 9 dias restantes, desculpa, os outros 7 dias restantes, eles estão conectados com Malhut, por quê? Porque o resultado, quando você trabalha as sentenças, você gera uma Malhut, por exemplo, você trabalhou Ana, Bekoa, Gedulá, Yeminei, Hatatit, Serurá, você passou por todas essas paradas, quer dizer que você automaticamente, Malhut é gerado. Por quê? Porque Malhut é resultado do que se forma em Zerampim. Não tem como trabalhar os 6 dias e não gerar um Shabat, porque o Shabat é resultado do teu trabalho. Só que esse Shabat, quando você trabalha também no Shabat, e aqui, por favor, eu toquei no assunto que nem era para tocar agora, porque senão vai levantar outros assuntos. Não estou falando do dia literal, mas o resultado de toda a vodade, de todo o trabalho que você faz espiritualmente. Sim? Então, se no Shabat você não sabe o que é e espiritualmente você está trabalhando, você está contra as leis da criação. Então, obviamente, que aquilo que você fez tanto durante a semana, não, se você não está no lugar de recebimento, de descanso para receber, por isso que existem pessoas que trabalham. O hamster fica todo o tempo ali, né, naquela rodinha, girando o seu próprio mundo, só sai para comer, volta para a rodinha de novo. Vai. E não chega a lugar nenhum. Você pergunta para a pessoa, o que você conquistou até agora? Nada. Porque é a pessoa que vive para trabalhar, dorme, né? Assim, trabalha, dorme, come, trabalha, dorme, enfim, sabe? O hamster, literalmente. Sim? Então, quando nós fazemos o nosso trabalho espiritual, você pode perguntar: que trabalho espiritual é esse? Tudo. Estamos fazendo agora um trabalho espiritual. Não existe maior trabalho espiritual do que o estudo da Torá, porque o estudo da Torá sustenta todos os mundos criados e os nossos mundos. O que é o estudo da Torá? É a abertura do teu Da'at, querido. É a consciência que você precisa ter elevada. Para quê? Para realmente ter discernimento nessa dimensão. Entende? Bom, então o resultado do trabalho de cada uma dessas sentenças e paradas gera Malhut. Só que durante a contagem do Homer, nós temos 42, né, digamos, paradas dentro de Zerampim, e cada vez que nós estamos fazendo essa recitação, nós estamos gerando a força, a sabedoria, os requisitos, tudo que nós precisamos, porque quando Israel chega na Terra Prometida, o Eterno diz a Josué: sede fortes, sede corajosos, tenha bom ânimo, porque eu estou contigo. A pessoa poderia parar, calma, eu não entendi alguma parte do processo. Já fiz tudo lá no deserto. Agora deveria chegar, né? Chegar aqui na Terra, pedir um coco geladinho e ficar aqui sentado, né? Desfrutando dessa sombra da água fresca. Mas o Eterno diz que quando se chega na Terra Prometida, em Canaã, sim, vai se encontrar ali 7 nações, 7 povos. E nós sabemos que 7 estão conectados exatamente com todo o aspecto de Zerampim, novamente, do mundo fisicalizado, que é resultado de todo esse trabalho. Então, quer dizer que se eu faço o trabalho espiritual dos 6 dias, se eu faço o trabalho espiritual das 6 paradas, sentenças, que eu encontro em cada uma da oração na Becor, o que eu vou ter? Quando eu chegar na minha terra prometida, quando aquilo se fisicaliza diante dos meus olhos, quando eu ponho os pés na terra prometida, eu tenho absolutamente tudo para manter, para receber e viver com êxito aquilo que eu trabalhei. É aquilo que a Torá vai dizer o quê? Os profetas vão dizer que quando Mashiach se revela, que representa exatamente aquilo que você, né, traz descoberto diante dos seus olhos, aquilo que está fiscalizado diante dos seus olhos, manifesto diante dos seus olhos, é dito que você vai plantar e colher, vai construir a casa e morar nela. O que quer dizer isso? Que você começa algo e desfruta de algo. Não é outra pessoa ou outros que vão desfrutar disso. Mas para isso é necessário que você tenha o quê? Trabalhado todo esse processo anterior, que é justamente codificado dentro da oração na Becor. E nós estamos aqui nos povos, por exemplo, nós estamos nessa semana, na semana de Netzah. Já estamos na 4ª semana da contagem, Baruch Hashem. Sim, aqui, olha. Baharem, Taharem, Haramei, Sakaterra, Tamigomlem. Batá, Satag. E que está conectado, uma vez que nós fazemos a recitação nessa semana, nós estamos nos preparando para que durante o ano, nas nossas terras prometidas, estejamos protegidos, estejamos preparados para quê? Para os perizeus.
que é um tipo de povo que Israel encontra na Terra Prometida. Sabe? Vamos adiantando. E aqui eu sempre coloco para vocês as paradas inerentes à semana. O interessante é que quando você soma, por exemplo, as iniciais dessa semana, que é a semana de Netzah, que está conectado com a quarta Sefirá, que tem um arquétipo, não é? Exatamente de Moshe, que representa o nome Moshe, está imbuído exatamente sem a letra Nun de Neshama, correto? Porque é uma alma no estado de Hayá, de vida. E também Hashem, tudo está dentro do nome de Moisés. Então, quando eu olho o nome de Moisés na Torá, eu não posso achar que é um senhor idoso, uma pessoa que foi lutar lá no... Não, queridos, Moshe é a representatividade da nossa alma. E a sentença, quando eu somo as cabeças dessa sentença, eu tenho a gematria de 11. Você sabe o que é 11? 11 está conectado com o Ketoret, o poder que retira os aspectos de morte. Porque a alma aqui nessa dimensão não pode ser atingida exatamente por esse ponto. Quer dizer que durante essa semana, quando nós recitamos a oração na Becor, que passamos por todas essas sentenças, que recitamos e imbuímos a nossa alma exatamente da força, da luz que precisamos, para retirar as impregnações adversas durante essa viagem, estamos também retirando todo o aspecto de morte que porventura tente nos deixar pelo caminho raso Shalom ou morrer nesse deserto. Certo? Bom, aqui nós temos todas as paradas, pelo menos, não sei se dá tempo, se fica muito alongado para vocês, né? Porque já desde as 6 horas que vocês estão aqui comigo, mas eu vou tentar, pelo menos, abreviar. Aqui nós temos a primeira parada, na verdade, nós estamos na 22ª, né? Mas nós temos a primeira parada da semana de Netzah. Então, essa primeira parada, que está conectada com a primeira palavra dessa quarta sentença, que é Bahrein, é exatamente a parada que é chamada, nesse lugar específico, de Mahelot, sim? Ou Makelot. Aqui nós temos, eu destaquei as duas letras, porque aqui a letra Mem, que nós já sabemos que é aquilo que se reverbera fisicamente, a letra Tav. A Tav, sempre que aparece a letra Tav, está pedindo, na verdade, para você fazer um pagamento, né? Aqui nós sabemos que temos uma quantidade, 400, para termos vida aqui nessa dimensão. Não é à toa que a própria sentença traz para nós o poder do Keturit, correto? E mais ainda, se você pega essa palavra, que está conectada com essa parada específica, que no meio nós temos aqui, olha, carral, congregação. Por que isso? Novamente nessa parada, 22ª, que nós já vimos em outras paradas. Porque no deserto, no lugar, na vida, nesse caminho espiritual, é muito, mas muito importante estarmos unidos, estarmos com pessoas que pensam do mesmo jeito, digamos assim, estarmos com pessoas que têm a mente voltada para a Torá. Um carral, Israel, sim? Uma vez que Israel estava disperso, ele simplesmente perecia. Sempre que há separação, não há como sobreviver no deserto. É por isso que a primeira parada de Netzah traz exatamente no meio, no centro, a palavra o quê? A expressão kahal ou kaal, que é justamente congregação, assembleia, pessoas que, na verdade, estão transitando no mesmo caminho espiritual, Israel de Deus. Sim? E mais, você faz aqui a Gemátria, o resultado, o Mispar-Katan, né? Digamos, a forma simplificada do nome, né, reduzida, chega ao quê? Ao número 17. E número 17, nós já sabemos que está conectado com o quê? Com a palavra Tov. Tov é simplesmente o selo. E é interessante que na quarta sentença, se você for ali no primeiro dia, né, você vê, e disse Deus, e viu que Deus que era bom, né? Tov. No segundo dia não há o selo de Tov, porque é no dia de Gevurah. O selo Tov vai estar no terceiro dia, que é Tiferet. Certo? Então, não tem o Tov no segundo, porque o segundo gera o terceiro, e o terceiro nós recebemos o Tov. É por isso que essa primeira parada e a centralidade ao Kahal, a congregação, estarmos unidos, exatamente como um Israel de Deus, traz esse selo. Estar assim é Tov, tem o selo. O selo do Eterno garante vida, ou seja, e sustento nesse deserto. Tá bom, queridos? Bom, nós temos aí a segunda parada, né, Tahat, e aqui, se fôssemos apenas entrar, por exemplo, nas duas letras e a centralidade, imagine nessa palavra, nós temos 400, e no meio nada mais, nada menos do que a letra Het, não é? Que é traduzido como um pecado, mas Het é separação, e é justamente aqui a letra Het está conectado com Havá, Nahash no meio, né? E Mashia. Então, obviamente, aqui estamos falando de uma parada
que, inclusive, o significado, se fôssemos traduzir o mais próximo possível do português, é o lugar de baixo. Sim? Ou um lugar baixo, ou a humilhação. E interessante, queridos, que olha, por exemplo, a nossa cultura, principalmente das pessoas que estão conectadas, né, com uma catequização, com uma educação religiosa voltada para certos segmentos, o que acontece? Vive muito sob o aspecto da culpa. Ele é culpado, é sempre culpado, é sempre culpado, é sempre culpado. E a culpa traz o quê? Humilhação. Entende? A pessoa não fez uma coisa, se sente culpada. A pessoa não fez uma coisa, se sente culpada. Ou seja, a culpa está sempre pairando. E é uma das coisas que, na verdade, acompanha e derruba muita gente durante a vida nesse deserto. É por isso que essa parada, não é por acaso, está exatamente aqui em Geburá, na segunda sentença da sentença de Netza. E por que está com Geburá? Porque nós precisamos retirar, durante esse período de tempo que nós estamos recitando, essas impregnações que traz esse complexo de culpa, que muitas vezes faz as pessoas estagnarem e não chegar na sua terra prometida. Quando nós recitamos essa bênção, né? Recitamos essa oração durante esse período de tempo da contagem do Homer, nessa sentença específica, e durante essa semana, mais ainda, estamos retirando isso que às vezes os olhos não veem. Muitas vezes os olhos não estão vendo. Certo? Vamos seguir? Obviamente, não estamos nos aprofundando em cada uma das... É só para trazer um pouco mais de intuição de consciência. Nós temos aí a terceira, interessante que essa terceira parada tem exatamente aí, né, o nome do pai de... Espero que vocês estejam me ouvindo. Sim. Acho que sim, é porque tinha parado aqui para mim. De Terá, ou Tera, né, que é exatamente ali o pai de Abraham. E o pai de Abraham era um idólatra, é dito, né, não na Torá escrita, mas na Torá oral, o pai de Abraham, ele tinha lojas, vamos dizer assim, né, vamos dizer, nos dias de hoje, tinha shopping centers, digamos, de produtos voltados para a idolatria. E Abraham é esse, que nós sabemos que é o arquétipo da dimensão de Hesed. E Hesed nós sabemos que é o Errad, sim, a unidade, onde tudo está unido, onde não há fragmentação, onde não há nada entre nós e o Eterno. E não por casualidade, né? Até porque não existe aqui nessa dimensão. Abraham é filho exatamente de Terá. E Terá é uma das paradas exatamente dessa semana. E você vê que as paradas, elas são bem icônicas em relação à própria alma, porque Netza está muito conectada exatamente com a nossa alma. A nossa alma, né? O arquétipo é Moisés, é Moshe. E não nos esqueçamos que Netza, ela é coluna da direita, então quer dizer que é expansão. E não só isso, além de ser coluna da direita, Netza quer dizer vitória e também está conectado com o conceito de eternidade. E vitória é resultado de algo, e todos nós estamos aqui porque queremos ser vitoriosos, queremos esse primeiro lugar em todos os aspectos da nossa vida, sim? E obviamente, essa vitória, ela depende de tempo. E quando eu falo eternidade, eu não estou falando de um tempo limitado, eu estou falando do tempo fora do tempo, que não está dentro do conceito desse mundo físico. Então, por isso que Netza também está conectado com a eternidade, porque nos traz a lembrança de que nós, apesar de estarmos dentro do escopo de tempo e espaço, somos eternos. Somos eternos. E esse lugar aqui de Terá, em português, o mais próximo é atraso, ou espalhar. Quando algo está espalhado para você unir e trazer tudo diante da sua visão, você demanda tempo. E tempo é a moeda que a alma tem aqui. Sim? Ela vem com o tempo, a alma vem com a quantidade de moeda na sua carteira, certo? Na sua conta depositada. E o tempo vai ser trocado por várias coisas. O tempo, você vai, por exemplo, você agora está investindo o tempo. Você está investindo o dinheiro da alma. Só que existem lugares que nós investimos aqui nessa dimensão que multiplicamos os nossos recursos e outros, Raj Shalom, perdemos recursos. E esse lugar é o lugar em que você multiplica o seu tempo. Porque você se conecta exatamente com esse tempo que está fora da limitação.
Entende? Então, essa terceira parada, que não por acaso, né? Nós temos aqui Bahrein, que está conectado com a letra Resh, de Rosh, de cabeça, né? Está aqui exatamente nessa parada, porque essa é a cabeça. Se nós se pararmos, se espalharmos, se não estivermos unidos, todo o processo de caminhada, de êxito, de chegarmos aos nossos propósitos, obviamente, fica, né, digamos assim, à mercê do contrário do êxito. Tá bom? Vamos lá? Vamos continuar para que realmente possamos seguir o nosso dia. Nós temos aí, depois, né, uma parada que se chama Mitkah. Ela está conectada com o adoçamento, digamos assim, um lugar mais suave, doce, correto? Então, e quando nós recitamos essa oração durante essa semana, o que, na verdade, estamos corrigindo? Se essa parada é da doçura, obviamente, aquilo que estamos retirando é o que está causando não sentirmos o doce da vida, digamos assim. O que é um adoçamento? Você sabe que o sabor doce, ele é, como é que eu posso dizer, detectável, né, pelas papilas gustativas, e elas estão nas laterais das nossas línguas. Nós sabemos que a língua é o artefato bucal que está conectado com aquilo que revela a voz, né? Ou seja, tudo que nós comemos e tudo que nós falamos, de certa forma, é processado, manuseado para a direita, para a esquerda, exatamente pela língua. Certo? E o doce, então, se eles são detectados através das nossas papilas gustativas, eles estão nas laterais das nossas línguas, desculpa, direita e esquerda, quer dizer que esse sabor, ele pode ser modificado. Só um minuto. Que minha voz está um pouquinho afônica, então, às vezes, quando eu falo muito, gasta, né, um pouco esse fôlego. Bom, então quer dizer que aqui o que nós estamos corrigindo? Exatamente o aspecto doce. Sabe por quê, queridos? Existem pessoas que experimentam esse doce só pelo lado de Gevurah, né? O lado que inclina para a esquerda. Então é um doce que sempre vem precedido de um amargo. É um doce que, para outras pessoas, na verdade, aquilo não é doce. Sabe? São pessoas que, por exemplo, almas que estão vivendo circunstâncias medíocres e acham que aquilo é tudo. Para ela, tá... Não, queridos, calma. Pessoas que se acostumaram com a situação adversa. Se acostumaram, Haz Shalom, com a enfermidade, acham que aquilo ali é o estado normal. Entende? Se algo não é eterno, diz os sábios, para que você saiba se algo pertence a você, basta você colocar exatamente sob o tempo da eternidade. Como assim? Nós estamos inertes, aqui está conectado com a eternidade. Isso que você vive hoje, quando você chegou a essa dimensão já tinha? Antes de você chegar a essa dimensão já tinha, então não é eterno. Se não é eterno, não te pertence. Então você não pode se acostumar com algo que simplesmente não faz parte de você e que aparentemente, pô, você não conhecer, porque existem pessoas que vivem na amargura porque têm medo de experimentar o que é doce de verdade. Ela não ousa viver novas experiências porque simplesmente já está acostumada com a dor, com o que é amargo. Aquela circunstância, mesmo que doa, mesmo que seja amarga, ela pelo menos já conhece. Por isso muitas pessoas não vivem o melhor, não vivem o novo, não vivem aquilo que realmente vieram viver, porque preferem passar a vida com esse lugar que para ela agora é doce. Ela fez um novo doce. E nós temos um exemplo muito fácil aqui nessa dimensão. Por exemplo, nós temos os doces inerentes aos alimentos naturais, como, por exemplo, uma fruta doce. Certos legumes são doces e tem a sua doçura no seu aspecto certo. Por exemplo, você pega uma laranja e come a laranja, chupa a laranja, você, obviamente, vai obter a frutose, que é doce, mas todos os elementos para que aquilo seja digerido positivamente, adequadamente no teu fígado, é inerente à laranja, sim? Tem todo o processo ali para quebrar todas as enzimas, quebrar todos os nutrientes e fazer com que aquele açúcar não vá direto para o teu sangue e suba, né? Aconteça aí os picos de glicose. Agora, como uma comida processada, sei lá, um brigadeiro, uma torta doce, ou não precisa ser isso, um salgado, um processado extremo, o que faz com... Cai na corrente sanguínea, que é a nefesh, e os picos de insulina. É doce.
mas é um doce amargo, queridos. Sim? Quando nós passamos por esse lugar, por essa parada, durante essa semana, recitando exatamente a oração Ana Becoa, não só na semana, mas todos os dias nós recitamos todas as sentenças, quando passamos por esse lugar, estamos corrigindo exatamente esse conceito, corrigindo esse paladar, corrigindo esses lugares doces da nossa vida. Sim? Vamos seguir? Senão, não terminamos sim. Vamos lá. Vamos para a próxima parada. Hasmoná, frutífera, embaixadores ou lugar dos embaixadores. Obviamente, aqueles que são embaixadores, né, eles conhecem a diplomacia. O que quer dizer isso? Por que é tão importante essa parada aqui, queridos? Se nós passamos e corrigimos os nossos paladares, o doce da nossa vida, obviamente o resultado é frutificar de acordo com a essência da nossa alma. Uma vez que frutificamos, nos tornamos embaixadores. O que é um embaixador? É aquele que representa uma diplomacia, né? Ele tem uma diplomacia e conhece exatamente a estrutura do seu país celestial. Sim? É aquele que estabelece a estrutura espiritual no mundo físico. Mas é muito difícil uma pessoa estabelecer uma estrutura espiritual no mundo físico, ou seja, aquilo que está nos seus intelectos ser reverberado, fisicalizado, uma ideia, uma luz, sim? Sair desses mundos espirituais, dos mundos elevados e se fisicalizar, se a pessoa não tiver com seu paladar corrigido, por exemplo. Por quê? Porque nós sabemos que o paladar está o que no artefato da boca, a boca é dividida por 5 partes no mínimo, certo? Que estão conectados com o Gevurah e com a letra Re. Então, se está conectado com o Gevurah e com a letra Re também, obviamente, é a força da criação através da palavra. Então, quer dizer que a nossa boca não está só para comer coisas. Porque quando você come, por exemplo, tudo que você come é mastigado. Quando você mastiga, a atmosfera de Malhut é a ocultação. Quer dizer que os nutrientes estão dentro daquilo que você está comendo. Você precisa mastigar para quebrar a clipar e revelar a luz que está dentro, que é justamente os nutrientes que o teu corpo precisa. Se nós corrigirmos todo esse processo de mastigar, que são 32 caminhos de sabedoria, obviamente a nossa vida frutifica. O que é frutificar? É ter êxito. Fruto é aquilo que nós vemos fisicalizado diante dos nossos olhos. É o resultado daquilo que foi plantado, que é a semente. Uma semente, uma vez plantada, regada, cuidada, ela o que? Ela germina, ela o que? Floresce e ela frutifica. Uma vez que frutifica, quer dizer que aquilo que estava na semente é exatamente igual àquilo que nós vemos no fruto. Ou seja, é estabelecido. Estabelecido quer dizer criar uma embaixada, um lugar que representa exatamente a essência daquilo que é a semente. Uma embaixada é um lugar que protegido. A embaixada é um lugar que, na verdade, responde, por exemplo, a embaixada do Brasil, a embaixada dos Estados Unidos. Apesar de estar em um lugar diferente, mesmo assim, ela conserva a sua essência. Sim, as raízes, toda a estrutura do seu país. Então, apesar da alma estar num lugar que não é o seu lugar de morada, ela precisa ser o quê? Um embaixador. Ela precisa estabelecer uma embaixada, ou seja, que a sua essência não seja o quê? Não esteja aberta à mercê, digamos assim, daquilo que acontece nesse mundo. Sim? Vamos para a próxima parada? Não à toa, né? Não citei, mas estamos aí na dimensão de Hod. Aqui, Yesod, nós temos Yesod, você só sabe que já está conectado com os vínculos, as conexões, né? Os laços. Só que aqui tem um detalhe, né? Quando nós chegamos aqui nessa parada, Moserot, ela está conectada, ou se formos traduzir, ela significa laços, vínculos. Só que esses laços, eles podem ser positivos, sim, você pode fazer um laço de amizade, um laço de uma parceria, de uma sociedade que vai te trazer vínculos perfeitos ou lucros perfeitos. Você pode se enlaçar, se vincular a uma pessoa aqui nessa dimensão, formar uma família, ter filhos aqui, filhos abençoados. Ou seja, os laços, ele tem, na verdade, pode ser um laço para a direita, um laço para a esquerda, digamos. Sim, que são os vínculos. Então, esses laços, eles podem ser em castigos, ou seja, trazer resultados que não sejam tão bons. É por isso que, inclusive, na própria palavra, né, Masorot, ou
Mozerot ou Moset, porque no hebraico, né, o som do S, os dois S são inerentes exatamente à letra Samer. Por isso que aqui nós temos Mussar. Mussar é um código ético, né, dentro da estrutura judaica. E judaica aqui é Judá, da estrutura da fala. Certo? Então, quando nós passamos, por exemplo, por essa parada durante a recitação, né, dessa semana e durante as semanas do Homer, nós estamos fazendo o quê? Exatamente corrigindo, retificando, refinando os nossos laços. Você já percebeu que, literalmente, ou corriqueiramente, simplesmente, quando nem todo mundo sabe fazer um laço, não é difícil fazer um laço, não é? Você fazer um laço realmente, você fazer um presente, você quer fazer um laço para que realmente, né, aquilo realmente fique belo. Nem todos sabem fazer um laço. Precisa, né, ter alguma habilidade manual para isso. Leve isso para a vida espiritual e para os teus negócios, para o teu dia a dia, para se fazer laços, vincular algo. Sabe, você precisa ter habilidades manuais. E essas habilidades manuais, você sabe que está conectada exatamente com tudo aquilo que nós fazemos aqui nessa dimensão, os movimentos com as mãos. Ok? Bom, vamos seguir. Nós já sabemos, por exemplo, que as 6 sentenças, elas, na verdade, geram ali o número 42 e estão conectados só com Zerampim, certo? Mas nós contamos 49 dias. Isso significa que nós temos Malhut, por exemplo, de Netza, que quando nós recitamos todas as 6 palavras, geramos um Malhut para Netza. E esse Malhut para Netza vai estar conectado, obviamente, com que, inclusive, a própria parada aqui, né, Benei e Akan, ela Benei, né, que é filhos de Iacan, e Iacan tem uma guimátria exatamente de 230. O que é 230? 200, na verdade, representa as 2 colunas, sim? Ou seja, os 2 desejos a serem trabalhados, que é a coluna da direita e a coluna da esquerda, e 30 são exatamente a profundidade, sim, das 3 colunas, certo? As 3 colunas em si e a profundidade do desejo, que é 200. Não tem como explicar aqui 100%, mas você que já acompanha, já consegue deduzir aqui a guimátria. E exatamente aqui, essa parada, que significa filhos de Iacan, mas esse Iacan está conectado com opressão, com torção, ou, na verdade, distorção dos conceitos. E aqui, queridos, fisicalizados, não tem nada pior do que, por exemplo, você dizer algo e aquilo ser distorcido, rádio shalom. Você intencionar algo e a intenção ser distorcida. Você planejar algo e isso ser distorcido. Você ter expectativas de algo e isso ser distorcido. Passar por uma torção. Entende? Porque exatamente isso causa o quê? O que é a pessoa estar oprimida é estar em lugar estreito novamente. É por isso que essa parada específica, que na verdade está conectada aí com o Malhut de Netza, retira exatamente tudo isso e nós sabemos que nos prepara para quando chegarmos na nossa terra prometida, nós encontrarmos exatamente os perizeus. Sim? E os perizeus, eu deixei aqui, a guimátria, não sei se estou aí na frente de vocês, mas vocês podem sinalizar, ela tem a guimátria 785, mas a raiz é mais, desculpa, 785, a geral aqui de Benei e Iacan, que são a junção de Benei mais Iacan, filhos da pressão, filhos da torção, Raja Shalom, né, que não tem ninguém aqui. Essa parada, o resultado da recitação, né, do pronunciamento, da focalização dessa oração durante esse período de tempo, nos imbui de poder, exatamente para enfrentarmos a nossa terra prometida, esses povos que têm por nome Perizeu. A raiz, sim, ou Perizi, né, mas em português fica Perizeu mesmo. A raiz nós temos exatamente Peresh Zain, Re. Você vê aqui que o que muda na palavra de perizi, ou perizeus, para a raiz perazá. Exatamente a letra Re. A letra Re, nós sabemos que é exatamente conectada com Biná, e Biná tem uma filha, que é Malhut. Tudo que gera-se nesse lugar de criação, aquilo que se cria é o que você vai ver fisicalizado diante dos seus olhos. Não há como ser diferente. Malhut é o resultado. Então, perizeus são aqueles que, na verdade, a raiz do nome é aquilo que nós enfrentamos aqui nessa dimensão de Malhut. E não nos esqueçamos que aqui o resultado é as distorções. É dito que Malhut é o lugar invertido. Aquilo que é grande, na verdade, aqui muitas vezes é enorme. Nossa, isso aqui todo mundo está fazendo. Faz o contrário. Não é fácil o contrário, literalmente, tá? Mas observe que quando muitas pessoas, existe uma aglomeração, ou seja, algo grande demais que, na verdade, espiritualmente não é tão grande assim.
Sim? Aquilo que parece belo demais, brilha demais aos teus olhos, precisa ver se realmente tem luz, porque luz não é brilho. Brilho, muitas vezes, é refletido por algo. Luz não, luz é algo essencial. Existem pessoas que brilham porque têm luz interna, e isso é uma reverberação, então ela não brilha, ela ilumina. O brilho, ele ofusca os olhos. O brilho, geralmente, é emitido por algo de fora. Por isso que diz que Malhut é a terra do brilho, do espelho. Por quê? Porque ela reflete de algo, ela não tem luz própria. Sim? E a raiz exatamente desses perizeus, perisi, significa lugar sem muros. Nossa, então, né? Expansão. Não é à toa que estamos em Netza. Então, Malhut de Netza é expansão total. Só, queridos, que se você não tem muros, você não tem proteção. Se você não tem muros, você não tem limites. Se você não tem muro, você não tem propriedade. E para a alma, não nos esqueçamos que uma das paradas é ela ser embaixadora. É estabelecer limites. Limites para que se revele exatamente a essência daquilo que ela veio fazer. Então, aqui quando nós fazemos exatamente toda essa leitura, né, ou recitação de todas essas sentenças, quando chegamos aqui, o que que nós recebemos, queridos? Proteção, por exemplo, contra as vulnerabilidades da nossa alma, das influências externas, porque precisamos reerguer os nossos muros, certo? Com os muros erguidos, obviamente, existe o domínio dos impulsos, aquilo que muitas vezes você toma decisão drástica, impulsiva, né, de sopetão. Digamos que de forma simples, quando nós estamos recitando e chegamos nessa parte, o que é que nós estamos trazendo? Proteção para quê? Para aquele lugar que muitas vezes as pessoas querem crescer, mas não criam os hábitos. Por quê? Porque não tem os muros, não tem os limites. Quer mudar em algum aspecto, mas não estabelece uma diretriz, um ponto específico de onde precisa começar essa mudança. Às vezes nós queremos paz, a pessoa quer paz, mas simplesmente vive o quê? Exposto ao caos. Por quê? Porque não tem muros. Não tem muros. Então, o que nós recebemos? Olha, muita proteção, retirada dessas clipotes que muitas vezes tenta parar a alma nesse período de tempo de saída do Egito até chegar à sua terra prometida. Então, nós vemos, na verdade, que quando se trata da oração Anabecoa, queridos, estamos de verdade mesmo, fazendo o quê? Esse refinamento com êxito, estamos nos protegendo, recebendo essa intuição de poder, de criação, para aquilo que realmente queremos o quê? Viver aqui nessa dimensão. Então, agora eu quero convidar a vocês para terminarmos, inclusive, com a própria oração Anambecor, aqui nessa posição. Deixa eu ver se eu consigo chegar já de imediato. Perfeito. E aqui exatamente, né, as sentenças que são para as almas que desceram por esses aspectos, tá bom? Por esses meses. Então, vamos todos colocar uma Kavaná. Então, se você desceu por Capricórnio, vamos lá, Shevat, o TV de Shevat, se você desceu por Kislev, por o mês de Aquário, ou de Peixes, de Adar, desculpa, de Adar. Se você desceu por Áries ou Escorpião, que é Nissan ou Resvan, pelo mês de Ave, pelo mês de Ar, que é esse mês, né? Pelo mês de Libra, nós estamos falando aí do mês de Xirê. Se você nasceu, desceu aqui para essa dimensão, pelo mês de Betulá, pelo mês de Virgem, pelo mês de Sivan, que é o mês de Gêmeos, ou pelo mês de Câncer, né, que é Tammuz. Então, você concentra exatamente aí, pedindo, quando você vocalizar, nós vamos vocalizar a sentença e depois vamos o malhut da sentença, sim, para trazer à luz daquilo que você precisa, retirar essas clipotes, realmente para que você possa ter aqui nessa dimensão, na sua caminhada, no seu trânsito, toda essa imbuição de poder para estar firme no deserto. O sustento que você precisa, roupas que não se desgastam, não é? Sapatos que estão sempre ali prontos para caminhar, o pão que desce, o maná que desce dos céus, esse sustento que cai à porta da tua tenda, as nuvens de glória, sim, as águas que estão ali disponíveis para que você possa saciar a tua sede, que não seja necessário, Moisés, bater na pedra, não é? Na rocha, que você veja apenas fisicalizado diante dos teus olhos, apenas com o poder da tua palavra. Sim, vamos todos? Vamos encerrar exatamente com essa sentença.
Primeira, todos juntos. Vamos fazer os 2 em 2, tá bom? Vamos fazer os 2 em 2 por causa de quê? Por causa das 6 asas de elevação. Essas são as 6 formas de elevação que nós temos, por exemplo, aqui nessa dimensão, né? 2 asas, 2 asas, 2 asas. As 2 representam os 2 intelectos ou os 2 hemisférios do cérebro, né? Direito e esquerdo, nós sabemos que estão conectados com Ormá e Biná. As outras 2 asas, né? Acredito que o anjo que está diante do Eterno, ele tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Esses 6 são códigos de elevação para o ser humano, que também tem alma, tem essas 6 asas, que pode fazer as elevações. Então, quando nós fazemos a oração na Becor de 2 em 2 letras, nós estamos nos elevando. Então, aqui representa o hemisfério direito e esquerdo do cérebro, os pulmões direito e esquerdo, e aqui, queridos, as últimas 2 asas, na verdade, está conectado com a questão, por favor, põe uma das minhas palavras, com a questão do ato sexual, porque quando se une macho e fêmea, e aqui existem muitas profundidades em relação a isso, é uma terceira elevação, tá bom? Vamos todos? Mas macho e fêmea também é coluna da direita e coluna da esquerda, ok? Vamos lá. Primeira sentença, para vocês que desceram aí pelos meses inerentes. Anam bekoach, kedulá e eminecha, tati tserurá. Abag e atatz. Segunda sentença, nível de Gevurá. Kaberiná, amecha sakveno, tarareno norá. Kra satã. Terceira sentença, conectado com a dimensão de Tiferet. Nagbor doshei rodecha kevavat shorem. Nagad e Akash. Nível de Netza, que é justamente dessa semana. Bacharem taharem, haramei tsagaterra, tami gomilem. Batat satag. Quinta sentença, dimensão de Hod. Hassim kadosh, beror, tva, nahel adaterra. Hakab taná. Sentença conectada com Yesod. Yahid Geye, Leamá Pene, Zorrei Kedushaterra. Yagal Pazak. Última sentença conectada com a dimensão de Malhut. Shavatenu Kabe, Shmat Sakatenu, Yudea Talomot. Shakutsit. Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Vaed. Amém, amém, amém. Bom, queridos, que o Eterno faça resplandecer a face dele sobre vocês, vos dê uma semana de muita shalom em todos os aspectos e caminhos que vocês transitarem, que vocês possam ter êxito em tudo que vocês fizerem durante esse período de tempo, durante essa semana e, quiçá, durante toda a vida. Não se esqueçam, a tzedakah você pode guardar, você põe aí um intento, um propósito no teu coração, está fazendo, mais uma vez, para o Hashem, Todarabá, pela tzedakah que vocês têm enviado. A água você pode tomar agora, ou você pode também tomar durante o dia. Faz uso desses elementos, é importante para que realmente o mundo espiritual possa ter ciência, né? Possa ter um sinal físico aqui desse mundo de Malhut, de que você está conectado com esse mundo espiritual, que durante a semana, não se esquece, diante das circunstâncias, dos dias, você sempre está conectado a esse Keter, a essa coroa, a esse lugar de Hesed da qual nós fizemos hoje pela manhã. Então, que você possa ter uma semana exitosa, não só você, sua casa, sua família, esteja sempre, sempre, sempre debaixo das asas do Eterno. Bom, que o Eterno te abençoe grande e poderosamente. Shavuot Tov a todos.